E aí, pessoal, eu gostaria de falar com vocês sobre esse livro aqui, da Amizade, de Marco Túlio Cícero. E, gente, não se engane pela finura desse livro. Esse livro é fino, que tem menos do que 100 páginas. Mas, assim, ele tem muito conteúdo para trazer para o leitor. Então, esse aqui não é o tipo de livro que você vai ler em uma tarde, simplesmente. Você pode até ler em uma tarde, simplesmente. Mas não é o tipo de livro que você tem que ler e refletir. Então, tipo, não se enganem, tá? Esse livro é fino, mas ele é recheado de conteúdo e é conteúdo bom. Especialmente para quem tem interesse, ó, nessa virtude aqui, na virtude da amizade. E, gente, Marco Túlio Cícero, ele é uma pessoa super fora da curva. Porque, tipo, ele era um político romano lá da época de César. E ele tinha tudo para ser uma pessoa vaidosa. Ele, Marco Aurélio e tantos outros tinham tudo para ser uma pessoa vaidosa, para ser uma pessoa, tipo, a la Calígula, sabe? Toda jogada no mundo. Mas não. Mesmo vivendo no luxo, mesmo tendo aquela ideia de grandezas e tudo mais que havia naquela época, eles não se entregaram. Marco Túlio Cícero não se entregou para essas coisas e buscou viver a sabedoria, buscou viver as virtudes. E, gente, esse tipo de pessoa é especial, elas são incríveis. E vale a pena ler os escritos dela. Vale a pena conhecer mais sobre elas e como foi que elas se desenvolveram a ponto de não se deixarem levar pela desgraça do luxo. Então, gente, esse livro aqui, ele traz diversas ideias boas sobre esse tema da amizade. Ideias essas que muitas vezes a gente acha que sabe sobre esse tema, mas aí ele traz ideias que a gente não sabia ainda, que a gente não tinha percebido, que a gente não tinha se tocado. Sabe, ele traz coisas novas, ele faz a gente refletir sobre isso e melhorar sobre esse tema. E além disso, nos ajudar a não escolhermos amizades erradas. Porque às vezes a gente considera amigo uma pessoa que não é justamente porque não tem ou experiência de vida, ou uma base dessa daqui. Porque essa base aqui, esse livro aqui, é a experiência de vida de um autor e não de um autor qualquer. De um político romano que tinha tudo para viver no luxo, tinha tudo para viver de um jeito errado, tinha tudo para viver nos vícios, mas ele preferiu o caminho das virtudes. Então esse cara aqui não é um cara qualquer, essa experiência aqui não é uma experiência qualquer. Gente, como costume da época, esses livros de filosofia eram feitos a partir de diálogos. E aqui a gente vai ter o diálogo de três pessoas, o Fânio, o Céfala, que era muito respeitado pelo Marco Túlio Cícero, e o Lânio. Certo? Eles vão debater sobre esse tema aqui, levantando suas dúvidas, suas respostas e suas conclusões. E, gente, aqui vai estar cheio de coisa legal. A primeira coisa que ele vai comentar é sobre a perca de um amigo muito virtuoso, por consequência muito querido, em que quando você chora muito por essa perca, provavelmente você está sendo egoísta. Egoísta não por um motivo qualquer, mas por causa do seguinte: quando seu amigo virtuoso morre, ele morreu em virtude, ou seja, ele morreu bom, ele foi bom até o fim, até os últimos dias da vida dele. Então isso, gente, não é algo a se chorar, isso é algo a se admirar, porque ele sustentou-se até o fim. Ele não se entregou a nenhum tipo de vício, não, ele morreu em virtude, defendendo os seus ideais. Então, quando você chora por aquele amigo virtuoso que morreu, sabe, você só está querendo que ele permaneça vivo para ele poder preencher alguma coisa dentro de si. Seja uma carência de companhia, seja o que for. Você só quer ele vivo para você. Mas você esqueceu que quando ele morreu, ele conseguiu ser fiel até o fim. Então isso não é algo a se estranhar. Por isso que ele diz, olha, não chore pelos amigos, pelas pessoas virtuosas que morreram. Muito pelo contrário, comemore. Quando você chora, você é egoísta. Né? Admire mais ainda ela e seja como ela. Vá até o fim em virtude. Além disso, se você quiser que ele fique eterno, ele ficará eterno. Se você continuar lembrando dele, se ele continuar na memória do povo, sabe? Se ele continuar ali na memória dos amigos. Então, enquanto você lembra dele, enquanto você pratica todas aquelas coisas que ele mostrou de bom e ensina o que ele mostrou de bom, ele continua eterno ali na memória, porque ele não vai ser esquecido. Sabe? Ele não vai ser esquecido. Então não há o que se lamentar. Assim, o que admirar, porque alguém conseguiu ser fiel até o fim. E aí, além disso, ele faz um comentário tipo super interessante, que muitas vezes a gente se passa, eu fui um deles, né? Que ele diz, só entre os bons pode haver amizade. Isso é verdade. Porque entre os bons, a amizade simplesmente tem sinônimo de entrega. Sabe? Você só quer se entregar a alguém, você só quer ter aquela companhia e compartilhar suas dores e alegrias. Só que quando são pessoas ruins, a amizade, ela não é essa situação de se integrar, de se entregar.
mas muito pelo contrário, é uma situação de interesse. A pessoa ela quer ser amiga apenas para usar o outro, apenas muitas vezes para não se sentir só e aí querer ter alguém ali com ela e usá-la a seu favor, seja lá qual for o motivo. Ela só quer ter amizade para poder ter alguém para ser útil para ela. E muitas vezes ela quer ter amizade porque ela tem medo de praticar algum tipo de mal sozinha e ela precisa de amigos para ir praticar aquele mal com ela juntos. Então, tipo, quando uma pessoa ela só vê a amizade como algo útil, de utilidade, ela não é amiga de verdade, ela não entendeu qual é o significado de amizade. E quando alguém é bom, ela vai ser amigo simplesmente por causa da própria virtude da amizade. Ela vai ser amigo natural. Ela vai querer compartilhar contigo tantas alegrias dela, como ela vai esperar que você ajude a superar suas tristezas, que aí sim é o foco principal da amizade, como o Marco Túlio Cícero busca destacar aqui, em que ele diz o seguinte, que todas essas riquezas no mundo são passageiras, menos o bom amigo, porque o bom amigo você pode contar com ele quando você estiver triste. E além disso, né? Uma pessoa boa que tem bons amigos, ela nunca passa fome, porque você pode estar na miséria, você pode estar ali na miséria mesmo sem ter condição de comer, mas você tendo bons amigos, eles não vão te deixar na mão, eles vão buscar te ajudar. Agora, se você fosse uma pessoa ruim, as amizades fossem tudo de interesse, as pessoas não iam querer lhe ajudar, eles não iam lhe dar nada, a não ser que você desse algo em troca a elas, porque se você teve uma amizade de interesse com elas, elas também vão ter uma amizade de interesse com você. Mas quando a amizade não é interesseira, quando é uma amizade boa, e os amigos veem que um passa por problema, eles buscam ajudá-lo de todas as maneiras. E é por isso que um bom amigo, né, uma pessoa que tem uma boa amizade, ela nunca passa fome e necessidade. E aí ele vem comentando sobre como é que uma amizade ela pode surgir, e é muito legal isso, em que ele vai falar que a amizade é a admiração da virtude do outro. Isso que é muito interessante, porque quando a gente sai na sociedade e vai conversar com as pessoas, nós podemos ter um papo legal, mas nós só vamos começar a ser realmente amigo daquela pessoa quando descobrimos as suas virtudes e os seus defeitos. E aí percebemos que as virtudes daquela pessoa são admiráveis. E aí quando você percebe que aquelas virtudes são admiráveis, você quer ainda mais conversar com ela. E dependendo das virtudes que ela tem, você vai querer pedir conselhos, você vai querer conversar, você vai querer se entregar mais a ela e vai esperar mais dela. E claro, por ela ser uma pessoa boa, ela vai trazer para você tudo aquilo que você espera dela, claro, nos limites dela. E aí, nós muitas vezes sabemos o que é certo e o que é errado, mas por alguma dificuldade nossa, por algum problema nosso, nós não conseguimos praticar tudo o que é certo. E muitas vezes nos entregamos a coisas que são erradas. Mas nós temos consciência do que é certo. E aí quando nós conhecemos alguém que pratica, busca praticar com exatidão aquilo que é certo, nós começamos a admirá-lo. Isso é mais uma forma de admirar a virtude do outro, e você fica querendo ser amigo dele, você fica querendo conversar com ele, e muitas vezes você nem se considera digno de ser amigo dele, mas quando ele te considera amigo, quando ele te trata como amigo, você se sente feliz, porque você pensa, nossa, olha o tamanho dessa pessoa, e olha como ela me trata, tipo, ela me trata como amigo, eu não faço nem metade do que ela faz, ela me trata tão bem assim. E sabe, isso gera o sentimento da amizade. Então, o sentimento da amizade ele vem aí quando você começa a admirar a virtude do outro. Se não há essa admiração, se você não consegue admirar a virtude do outro, ali não há amizade. Você só conversou, brincou, se divertiu e saiu, se afastou. Mas não vai haver essa amizade. E quando há essa amizade ela pode ser tamanha que você vai estar disposto, sim, a fazer de tudo por ela. Você vai estar disposto, sim, a se entregar por ela, a ajudá-la na medida do possível. Porque você sabe que a índole dessa pessoa é boa, porque você admira justamente o que há de bom nela, as virtudes. E isso é algo que é importante você mesmo ler nesse livro. Como é que o autor ele traz esse tema? Porque do jeito que eu falo aqui, eu falo bem por cima, eu falo bem pelas minhas ideias. Mas quando você lê, você consegue absorver com mais precisão o que o autor está querendo trazer. E quando nós começamos a conhecer novas pessoas, é importante a gente entender que a amizade, ela depende muito da consciência, da ideia moral e política que uma pessoa traz. Se uma pessoa com a qual você se relaciona, ela tem ideais políticos e morais opostos ao seu,
a amizade ela vai ser muito difícil. E mesmo que você goste de estar com ela, mesmo que você ache divertido estar com ela, vai ter uma hora que vocês vão entrar em conflito, especialmente porque as bases morais e políticas que você tem são diferentes que a dela. Então uma hora vocês vão brigar. E mesmo que você diga, olha, não vamos discutir sobre isso, uma hora vai acontecer. E a amizade ela não vai conseguir ser segura. Você não vai conseguir ter aquela amizade segura. Você sabe que em um momento ou outro uma briga vai ocorrer. Então esse tipo de amizade não é saudável, não é bom. É bom sim você ter uma amizade a qual os ideais morais e políticos dela são semelhantes ao seu, porque nesse contexto não haverá brigas. E aí ele comentando sobre os maus amigos, ele traz uma ideia muito interessante, porque ele diz assim, olha, os maus amigos são amigos por interesse. Sabe, ele só quer lhe usar e só quer que você vá lá fazer companhia a ele. Se ele te pedir um favor imoral, se ele te pedir um favor ruim e você disser que não, e ele reclamar com você dizendo, olha, mas você não é meu amigo, por que você não faz isso por mim? Ele que está errado. Ele que não está sendo um amigo de verdade. Enquanto você que se nega a praticar o mal, você que está sendo o verdadeiro amigo. Ele diz que nenhum amigo bom deve pedir algo ruim ao outro. Todos os amigos pedem favores bons. Todos os amigos pedem favores que podem ser feitos com bondade. E nenhum desses favores são ruins. Nenhum desses favores são imorais. Nenhum desses favores são viciosos. Todos esses favores são bons, são virtuosos. Então, se algum amigo seu, entre aspas, te pede algo ruim, não se preocupe em negar. E se ele achar ruim você ter negado esse favor, não se preocupe, ele não é o seu amigo. Ele só pensa em si mesmo. E ele te vê como um objeto útil. Ele não te vê como alguém que é amigo dele de verdade, mas apenas como um objeto útil que vai fazer para ele os favores que ele quer. Esse tema é muito importante você ler, né, pelas palavras que o autor traz aqui, para você entender, absorver ele melhor. Porque são coisas que às vezes a gente deixa passar por causa daquela vontade louca que a gente tem muitas vezes de ter uma companhia. Mas se você for do tipo de pessoa que se considera antissocial, que se considera uma pessoa que não vai muito atrás de amizade, é bom você dar uma olhada nesse livro justamente para você poder identificar as pessoas que são melhores para serem amigos. Sabe? Pessoas com que você pode se relacionar. Porque aí você vai descobrir uma das coisas mais importantes que você também sabe a importância dela, que é a amizade. Entre esses detalhes, há um detalhe importante, que é a pessoa o qual gosta de conservar os seus amigos. Existem pessoas que elas não são amigas de verdade, são colegas ali. E aí quando elas se afastam, vão morar em bairros distantes, vão morar em cidades distantes, elas não se conversam mais e quando se voltam parece que elas se estranham. O bom amigo não é assim. O amigo de verdade, mesmo que você se afaste para longe, mesmo que você passe ali 10 anos sem vê-lo, quando você encontra ele de novo, ele vai te tratar do mesmo jeito. A amizade para ele é a mesma, porque ele conservou a amizade. E esse tipo de pessoa que conserva a amizade, elas são ótimas para serem amigas. E aí no decorrer do livro ele vai defender vários temas, como o valor da amizade antiga, que o bom amigo, ele é sempre simples, ele nunca é vaidoso, ou seja, ele sempre se contenta com pouco. E se você conhece uma pessoa que ela se contenta com pouco, que ela é simples, as chances dela ser uma boa amiga é enorme. E no decorrer do livro, ele vai querer falar sobre o bajulador, porque sempre tem aquela pessoa que fica bajulando, mas fica bem nítido que ela quer algo de você, que ela provavelmente está querendo te usar de alguma forma, se aproveitando da sua vaidade de ser elogiado. Então é super interessante você ver sobre o tema do bajulador. E de tudo isso, ele também vai comentar uma coisa super importante, que muitas vezes a gente se passa sem querer, que é sobre as pessoas que querem ter muitos amigos. E amigo é uma coisa muito fina, é uma coisa em que você se entrega, você entrega seus segredos, que você busca dividir seu fardo, que você busca dividir suas alegrias. E muitas vezes elas precisam muito da sua atenção para fazer a mesma coisa. Agora imagine um cidadão ter 1000 amigos desse. Ele não vai conseguir dar conta, porque são 1000 pessoas que vão querer pedir ajuda a ele, são 1000 pessoas que vão querer um pouquinho dele, ele não vai conseguir dar conta. É por isso que amigos são poucos, porque mesmo que você conheça 1000 pessoas virtuosas, para você poder, sabe, se entregar, sempre haverá aquelas mais íntimas, as mais valiosas, a mais, sabe? E essas são muito poucas, essas que você consegue abrir a boca e dizer, esse aqui é meu verdadeiro amigo, elas serão sempre poucas, porque não dá para você dar conta de tudo.
Gente, esse livro aqui, ele vai trazer diversos temas interessantes. Esse aqui foi só umas ideias, bem por cima mesmo que eu falei. Só para você ter um panorama geral do que é que esse livro se trata. E é sério, gente, dê uma olhada nesse livro aqui, se você tem interesse nesse tema. O que eu falei não chega aos pés do que está escrito aqui. Para você entender mesmo o que foi que eu disse, leia, veja como ele traz tudo o que eu falei e ainda muito mais, porque eu não comentei sobre tudo. Então eu espero mesmo que você dê uma chance a essa leitura. É um livro bom, é um livro que vale a pena. E não só isso, como eu já disse, eu vou repetir. É um livro escrito por uma pessoa que tinha tudo para dar errado. E deu certo. Sabe? Porque ela vivia em um lugar de luxo, ela vivia em um lugar de pessoas que queriam poder. Mas em vez dela se entregar a essas loucuras, ela preferiu o caminho das virtudes. Então, pessoal, espero que vocês gostem dessa leitura, caso optem por lê-la. E até outra vez.